E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Hoje eu queria conversar com vocês sobre autoestima e qual a relação da autoestima com o processo ansioso. Tem várias relações, muitas relações, e é o que eu quero discutir um pouco com vocês aqui. E a importância da autoestima para que a gente consiga vencer o processo ansioso. Também é importante citar isso aí. O processo ansioso, ele tem uma relação muito intrínseca com a autoestima, principalmente porque uma das principais sentimentos de autoestima, ou seja, você está bem com você mesmo, está relacionado com um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina está muito vinculada ao processo ansioso e eu vou explicar por quê. Primeira coisa é o seguinte, o processo ansioso vem daquele ciclo de pensamentos ou fatores externos que geram automaticamente e são alimentados por histórias específicas, geralmente negativas no futuro, ou então passado sombrio. Isso gera medo e esse medo automaticamente desencadeia uma série de reações no nosso organismo que vai gerar os sintomas do processo ansioso. Algo que eu tenho que dizer é o seguinte: essas reações, de uma maneira geral, estão totalmente relacionadas com o aumento de cortisol e adrenalina, que é o que faz você sentir os desconfortos, mas tem mais aí. O processo ansioso diminui os níveis de serotonina. E serotonina tem a ver com autoestima. São neurotransmissores, eles fazem as comunicações entre as células do seu cérebro. São esses neurotransmissores que fazem você, de repente, recapitular uma memória muito prazerosa que você teve um tempo atrás. Como é que você vai recuperar memórias prazerosas se a serotonina, que é um neurotransmissor, comunicação entre as suas células, e ela simplesmente está diminuindo por causa do processo ansioso? E aí, como é que entra a autoestima no processo? Como? Se para você realmente se sentir bem com você mesmo, tem que aumentar os níveis de serotonina e não diminuir. Entende isso? Então, o processo ansioso, ele sim mina a sua autoestima, ou seja, naturalmente você vai se sentir pior, vai se sentir mais feio ou mais feia, vai olhar para você, não vai se reconhecer quem é essa pessoa, não estou me vendo. Você vai começar a ter dificuldades em lembrar de coisas prazerosas que você teve, sabe? E vai começar, poxa, minha vida não é legal, simplesmente por causa desses níveis diminuídos do processo que o processo ansioso traz para você, né? A serotonina, principalmente, em diminuição. Além disso, você vai ter uma grande quantidade de pensamentos ao mesmo tempo, também ocasionados por esse ciclo sem fim de pensamentos, histórias, medos, sintomas. Isso interfere nessa sobrecarga de pensamentos, diminuição do sono também por uma questão bioquímica. Você acaba diminuindo os níveis de melatonina, que tem a ver com serotonina, e aí fica um monte de neurotransmissores e a bioquímica do cérebro completamente alterada. E você sente tudo por causa dessa alteração. E aí, o que é que se faz hoje? Hoje, em relação ao processo ansioso e esses níveis de neurotransmissores que estão um pouco alterados por causa desse ciclo. Lembra do ciclo. É muito importante que você lembre desse ciclo para que a gente feche essa nossa discussão aqui de uma maneira extremamente produtiva para você que está aí querendo se livrar do processo ansioso, beleza? Pensamentos ou fatores externos, no futuro ou no passado, negativos, que vão gerar ou ser alimentados por histórias, porque pode gerar história e pode ser alimentado por histórias que você enxergou, ou histórias que você já, de repente, criou na sua cabeça, enfim. E isso gera medo, e esse medo vai gerar os sintomas do processo ansioso por causa da mudança da bioquímica do cérebro. É importante você visualizar esse ciclo mentalmente para você ver o que é que está se fazendo hoje em relação ao tratamento medicamentoso para a ansiedade. Primeira coisa que acontece no tratamento medicamentoso é aumentar os níveis dessa serotonina através de medicações que bloqueiam alguns receptores e essa serotonina começa a subir. Mas algo que essas medicações não vão fazer é mudar o padrão de pensamentos e comportamentos que geraram o ciclo ansioso. Você aumenta um pouco a serotonina, estou me sentindo um pouco melhor, o medo diminui um pouco, a sobrecarga de pensamento diminui um pouco em algumas pessoas,
em outras não adianta a medicação, aí vai depender de pessoa para pessoa. E aí não acontece muita coisa, mas existe amenizou um pouco. E aí você começa a tomar essa medicação. Essa serotonina é elevada quimicamente, na verdade, né? Você está tomando um bloqueador e faz com que essa serotonina aumente aí, porque não está sendo recaptada. Tem toda uma ciência de recaptação da serotonina. Assim, é só ser que ela está aumentada no seu cérebro. Tá, beleza. Aumentou, você se sente um pouco melhor, mas se o padrão de pensamento e de comportamento ainda estão alimentando pensamentos, histórias, em algum momento essa medicação não vai dar conta dos níveis de estresse causados por esses pensamentos, que são muitas vezes repetitivos, obsessivos, que geram medo, insegurança, incerteza e assim sucessivamente. Então, os tratamentos medicamentosos é para ajudar. É para ajudar em determinados momentos. Mas se você não muda o seu padrão de pensamento e o seu padrão de comportamento, não vai adiantar muito. Beleza. E o que é que você pode fazer para aumentar esses níveis de serotonina, mesmo sem tomar medicação? E mesmo tomando medicação para, de repente, você deixar essa medicação o mais rápido possível. Você precisa de trabalhos mentais e comportamentais que façam essa serotonina naturalmente aumentar. E aí a gente vai para essas mudanças de comportamento. Primeira coisa, você precisa praticar uma atividade física. Simplesmente porque a prática de atividade física aumenta os níveis naturalmente de serotonina e naturalmente aumenta os níveis de endorfinas, que são medicamentos, que são neurotransmissores, que diminuem dores, aumentam relaxamento. Você precisa praticar atividade física. Não tem como uma mente saudável ter um corpo que não é saudável. Então, na sua meta eu vou praticar qualquer atividade física, nem que seja uma caminhada, subir escada, pular corda. Você, ansioso, precisa praticar uma atividade física. Beleza? Automaticamente você vai começar a se sentir melhor, aceitar mais seu corpo, ver o que é que você precisa mudar, ficar mais motivado para desempenhar suas funções diárias. 1. Precisa praticar atividade física. 2. Precisa comer melhor. Você precisa comer melhor. Quanto mais saudáveis os alimentos que você escolhe para a sua dieta, mais o seu intestino trabalha melhor. Automaticamente, esse intestino trabalhando melhor, você vai produzir mais serotonina. Muito da nossa serotonina é produzida no intestino. Escolha os alimentos mais vivos e menos enlatados, entende? Aí são folhas, frutas, verduras. É isso, menos lata e mais vida no seu prato. Se você quiser acompanhamento do nutricionista, beleza, você vai no nutricionista, mas você precisa primeiro praticar atividade física e melhorar a sua alimentação. Naturalmente, os níveis de serotonina vão aumentar e você vai precisar cada vez menos da medicação ou nem precisar de medicação mais. Lembrando que você só pode parar sua medicação com acompanhamento médico de um bom psiquiatra que entenda o que é que está acontecendo com a química do seu cérebro. Beleza? Você precisa disso. Ótimo. Outra coisa que você vai fazer num terceiro ponto é nutrir mentalmente pensamentos mais positivos e que rememorem a sua mente que esses momentos existiram. Momentos de felicidade, momentos com outras pessoas, sabe? Momentos felizes, você tem que obrigatoriamente pegar fotos de momentos felizes, lembrar daqueles momentos todos os dias até que você se sinta bem, até que você se sinta equilibrado, até que você se sinta equilibrado. Você precisa fazer isso. Você precisa ajudar a química do seu cérebro para melhor. Sabe? Ter mais experiências positivas, ligar para pessoas que você gosta, lembrar de eventos bem legais, assistir filmes que te façam fazer, que você comece a se sentir bem assistindo esse filme. Esses 3 passos podem mudar completamente a sua vida. Esses 3 passos vão aumentar a sua autoestima. Simplesmente pratiquem.
É isso que vocês têm que fazer. Pegar isso e começar a inserir no seu dia a dia. Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês e eu sempre lembro que se você quiser aprofundar esses temas, essas técnicas, entender os passos que você realmente tem que dar para se livrar do processo ansioso, eu sempre convido vocês a conhecer a nossa plataforma Heal Mind, maior plataforma de controle e alívio da ansiedade do Brasil. É só você ver aqui um link e conhecer mais essa plataforma que já está mudando a vida de centenas de pessoas. Algumas, várias centenas de pessoas. Só falta você lá. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.